gente vai falar sobre um tema super interessante que é IPTU verde. Deixa eu já colocar aqui o tema. Pronto. Olá, Daniela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A gente está esperando a nossa convidada, que é a Roseli Matias, para a gente começar a live de hoje abordando o tema de IPTU verde, que é uma tendência que várias municipalidades têm adotado. Olá, Marília, tudo bem? Seja muito bem-vinda, que saudade de você, minha querida. Nossa convidada aqui já entrou, já já eu vou estar incluindo ela aqui. Mas que bom, pelo menos a gente se vê, né, nessas lives. Saudade de você, Marília. Tudo bem, Daniel? Olá, Geórgia. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer falar com vocês aqui. Em breve nossa convidada já estará entrando. Olá, concurseiro. Oi, Fábio, meu querido amigo. Estamos aqui começando a live de hoje. A gente vai estar falando sobre IPTU verde com a Roseli Matias. Olá, Manuel, seja bem-vindo. Obrigada, Marília. Olá, Eduardo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu pegar aqui a Roseli. Roseli, não sei se você já chegou a receber aí o convite para participar da live. Verifica aí se você já recebeu. Deixa eu só... Deu uma mudada aqui no Instagram, então a gente vai... É um tempo que eu estou sem fazer a live, então a gente vai se adequando aqui. Olha, galera, à medida que vocês forem querendo fazer perguntas, não deixem de mandar ou na caixinha ou aqui em comentários que a gente vai reservar no finalzinho da live para poder conversar. Olá, Justo Educar, tudo bem? Não apareceu o itemzinho para você? Peraí, deixa eu só ver aqui. Olá, Paula, tudo bem, minha querida? Peraí que a gente vai que vai. Normalmente, quando que tinha aqui... Deixa eu ver. Para entrar ao vivo. Compartilhar. Ah, agora já vi. Pronto. Estamos lá. Olá, Mônica, tudo bem? Supera tudo e vai em frente que atrás vem gente, não é mesmo, pessoal? Ai, saudade de muito de vocês aqui. Olá, Roseli, tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda. Boa noite para você. Como é que você tá? Boa noite, Micaela. Tudo bem com você? Como está? Tudo jóia. Olha, melhor ainda agora que eu consegui te ver, apesar dos meus problemas tecnológicos iniciais aqui. Um prazer imenso ter você com a gente, conversando sobre um tema que eu acho tão relevante, que você conhece tão bem, né? Até pela sua atuação como procuradora aí. Então, primeiramente, eu queria agradecer profundamente a tua disponibilidade, poder bater esse papo assim rápido com a gente, né? Essa hora da noite. Te dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu queria te passar a palavra para falar com os nossos ouvintes aqui agora, um pouquinho, dar uma palavrinha geral, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra, Micaela. Eu que sou fã desse perfil de vocês, né? O Tributário em Jogo. Particularmente, eu gosto muito do conteúdo de vocês. Existe uma mesclagem bem bacana de teoria, pragmatismo e muita utilidade. Esses dias eu até usei algumas informações de vocês para eu estruturar uma reunião e achei bem legal. Deixa eu dar uma boa noite aí, em especial a quem nos assiste e quem nos assistirão, né? Porque eu acho que essa live ficará gravada, não sei. Sim, sim, vai ficar gravada. Excelente ponto que eu esqueci de falar isso no início. Então é isso aí. Galera, a live ficará gravada. Então, se vocês gostarem, com certeza vocês vão amar. Não deixem de recomendar para os amigos de vocês assistirem. Bom, antes de mais nada, eu vou apresentar a Roseli,
que é alguém sensacional, que como eu amo estudar, aliás, ela ama mais ainda do que eu diria. Ela tem mestrado, ela está fazendo doutorado no IDP, ela tem especialização na Itália em direito constitucional. Então, essa menina estuda tudo e ainda arranja tempo para ser advogada, procuradora do município e ainda tem um projeto sensacional que é a Trial, que vira e mexe a gente tem publicações de mulheres advogadas, falando sobre temas relevantes. Eu tive a honra de poder participar disso com ela. Então, assim, é uma pessoa sensacional. E aí ela vem aqui falar com a gente sobre um tema que eu acho que é extremamente importante para a gente pensar em termos de como é que a gente pode unir a tributação com objetivos constitucionais válidos, né? Porque, veja, a gente sabe que o IPTU ele pode ser progressivo, ele pode, inclusive, pela emenda constitucional, foi incluído o parágrafo 1º, inciso 2º e inciso 1º no artigo 156 da Constituição, mas a gente não pode esquecer do artigo 170, que fala da ordem econômica, que diz que a defesa do meio ambiente é uma das formas de você atingir a ordem econômica, né? Então, como é que a gente começa ali? Aí ainda tem o 225, né, que fala da proteção do meio ambiente, que é um direito de todos, dever do Estado, de todo mundo, para presente, futuras gerações. Então, eu queria, Roseli, passar para você a palavra para dar um introito inicial dessa visão. IPTU, sustentabilidade, tem pegada, por quê? O que você acha? A Tatiana está aí, né? Está devendo, deixa eu dar só uma cobrada a ela aqui. Ela está devendo uma participação no tributário, no Café Mulher em Tributos. Tatiana, um alerta aí, tá? Vamos lá, gente. Puxão de orelha, hein, Tati? Bom. Essa questão do IPTU verde ou IPTU ecológico, né? Como queiram chamar. Esse tema, ele oferece aos profissionais que trabalham diretamente com o direito tributário, vereadores, prefeitos, servidores ligados às secretarias da Fazenda, municipais, de economia, né, de todos esses municípios, e bem como servidores ligados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, porque não partia essa ideia da própria Secretaria de Meio Ambiente. Uma visão de uma cidade inteligente do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Então, esse tema ele é importante para a gestão municipal e, sendo assim, ele é importante para toda a população, né? Essa importância, em termos quantitativos, Micaela, se expressa pela própria estrutura da Federação Brasileira. A Federação Brasileira é formada pela União, né, 26 estados, o Distrito Federal e, atualmente, 5.570 municípios. Desse total, segundo divulgação recente do IBGE, 1.110 municípios possuem até 50 mil habitantes. Então, essa questão do IPTU-V também é uma questão muito adequada para esses pequenos municípios, né? Por que não? Você hoje fala de qual município, Micaela? Eu falo de Maceió. Agora você fala de qual município? De Nova Friburgo. Pronto. Eu estou em Maceió, que é um município capital. Eu falo do município de Nova Friburgo. Pronto. Eu estou em Maceió, que é um município capital, com mais de 1 milhão de habitantes. Trabalho em um município interior com menos de 50 mil habitantes e desenvolvo pesquisas para vários outros municípios nesse perfil, né, demográfico. Então, por mais óbvio que seja, tem pessoas que no dia a dia esquecem que nós vivemos em municípios, né? E são neles que nós trabalhamos, estudamos, nos relacionamos. São neles que nós respiramos o ar, que nos beneficiamos ou não do saneamento básico, da água potável ou não, da arborização ou não, da coleta de lixo, seja ela seletiva ou não. E a importância de discussões sobre IPTU verde ganha ainda mais relevo diante de problemas ambientais, né? E da atual crise pandêmica, com gargalo financeiro pela qual passa o nosso país. Então, nesse cenário atual, muito mais que antes, faz-se necessário que os gestores públicos municipais adotem uma política fiscal de forma condizente com as reais demandas e possibilidades da população local. Isso quer dizer que as tradicionais fronteiras do direito, né, dos tributos,
abrem espaço para que sejam redesenhadas novas fronteiras. E o IPTU, na condição de um imposto municipal tradicional, com previsão lá no artigo 156, inciso 1 da Constituição de 88, com incidência sobre a propriedade imobiliária, sua posse ou domínio, seja uma casa, um apartamento, um prédio comercial, terrenos, pode ser um instrumento inovador de política fiscal, por que não? Para enfrentar um dos mais prementes problemas municipais, que é o da sustentabilidade ambiental. O IPTU é um tributo com natureza de imposto, né? O imposto possui uma função muitas vezes desconhecida pela parcela da população, sobretudo por aquela parcela que não tem conhecimento tributário. Então, é oportuno ressaltar que a receita de sua arrecadação destina-se a custear qualquer espécie de gasto do poder público municipal, uma vez que sua receita não se vincula a qualquer atividade estatal específica, né? Como é a taxa. Então, o IPTU ele possui duas funções. Você já citou uma, Exatamente. E é interessante. stories, né? Não, é verdade, e é interessante também a gente pensar nisso, né? Normalmente a gente fica pensando muito em benefício fiscal. Durante um período, né, Roseli, a gente ouviu bastante críticas, inclusive, da imprensa com relação a concessões de benefícios fiscais, isso sendo visto e bastante demonizado, sendo que é interessante que a gente sempre coloque, né, que o benefício fiscal dado de forma correta, em alinhamento com as diretrizes constitucionais, ele é sensacional, ele é uma forma de indução. Indução à economia e indução à modificação de comportamento. Porque o que você traz aqui, de certa forma, é o seguinte: olha só, faça uma obra sustentável aí no seu imóvel, use aí reutilização da água das chuvas, vamos utilizar energia solar e eu vou te dar um desconto. Então, até estimulo, porque os descontos são até razoáveis, né? Os descontos chegam a 20%. Então, eu estimulo aquela criatura que estava na dúvida, que não tinha pensado tanto, a adotar uma política que, pô, vou fazer uma reforma aí, vou fazer uma reforma, vou ter uma redução do meu custo aqui por 3, 5 anos, isso é legal. Então, é interessante porque você faz. Começou, né, essa questão de vamos fazer o IPTU verde e tal, eu comecei a dar uma estudada nos municípios que tem. Eu sabia que Guarulhos era o primeiro, mas eu falei, vou ver se Rio de Janeiro tem. Rio de Janeiro tem desde 2013. Eu que sou tributarista, não sabia disso. Soube agora estudando. Eu falei, cara, é muito mal divulgado esse negócio, né, Roseli? O que você acha? Também acho, entendeu? No direito tributário nacional existe o princípio da extrafiscalidade, por onde passa o IPTU verde, né? Que nos lembra que alguns tributos existem não apenas para arrecadar receita ao Tesouro Público, mas também para incentivar ou não condutas dos cidadãos, para que possam cumprir objetivos predeterminados em políticas públicas com impactos na sociedade, como você muito bem pontuou aí. E o IPTU verde é um exemplo dessa extrafiscalidade. Municípios podem instituir o IPTU verde, que é um modelo que visa não só reduzir o valor do imposto, né? Mas, sobretudo, contribuir para que a cidade se torne mais inteligente, nesse caso, mais sustentável, por meio da preservação do meio ambiente. E essa adoção do IPTU verde é um benefício fiscal, sim, do município. É um desconto na alíquota do IPTU, dado a todos os contribuintes que comprovem práticas sustentáveis e conscientes, né, em seus imóveis, nos termos da lei municipal. Essa autorização dada aos municípios para a concessão desse benefício fiscal pode ser extraída, como você bem pontuou, do artigo 170 da Constituição, né? O qual preconiza que a ordem econômica deve ser observada com base em princípios, como da redução das desigualdades regionais e sociais, da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente. Inclusive, prevê a possibilidade de tratamento diferenciado conforme for o impacto ambiental dos produtos e serviços, né? E de seus processos de elaboração e prestação. Então, tem que ter lei, né? A primeira coisa que o município quiser instituir o IPTU, ele tem que prever aí uma minuta de lei
né? Essa lei ela tem que ser criada, porque ela tem que autorizar a renúncia de receita, né? Importando também um decreto municipal para regulamentar essa renúncia de receita, que no caso será a alteração da alíquota que implique redução discriminada do IPTU. E quando falamos em renúncia de receita, devemos nos reportar a Lei Complementar 101, né? Especificamente o seu artigo 14, né? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá estão descritos os requisitos que os municípios eles precisam cumprir para instituir o IPTU verde, que é uma renúncia de receita. Então, de acordo com o artigo 14, Roseli, os municípios... Oi? posso só te interromper um segundo para fazer duas colocações rapidinho. A primeira colocação que eu queria fazer é a seguinte: Neidiane está aqui na nossa live, é uma aluna minha, e ela está dizendo que aqui no município de Nova Friburgo pediram auxílio a ela para a instituição do IPTU Verde. Então, Neidiane, você está tendo uma ótima oportunidade aqui de ver quais são os caminhos que precisam ser adotados para a instituição. Outra coisa, Ilana Beijó perguntou qual é a lei do município do Rio de Janeiro. A lei do município do Rio de Janeiro é a 2443 de 2012, Ilana. Dá uma olhada lá, tá bem interessante. Agora, Roseli, eu gostaria que você explicasse para a gente, além da questão, né, da lei, do decreto especificamente, a necessidade, a preocupação que você estava aí mencionando, inclusive, da lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, artigo 14 e tal. Esse é um ponto importante para a gente poder fazer aquele equilíbrio orçamentário básico, né? Tipo, estou reduzindo aqui, da onde vem a receita para isso e tal. Acho que isso é importante. Agora, o que mais é necessário o município estudar e o que ele poderia prever com relação a esse desconto? Que tipo de conduta ele poderia beneficiar? Como é que isso está sendo feito? Eu queria sentir um pouco da tua experiência em relação a isso, até porque como procurador do município você teve a oportunidade de estudar isso muito mais próximo do que a gente. Então, o que você acha que pega, que vale mais, que os municípios usam mais? O que é mais relevante para você beneficiar com esse tipo de comportamento? Então, eu acho que o comportamento, primeiro a ser estudado, Micaela, tem que ser da própria gestão pública, né? Porque tem que partir de um plano diretor, né? O artigo 182 da Constituição disciplina que só é obrigatório o plano diretor para municípios acima de 20 mil habitantes, né? Então, eu particularmente oriento que todos os municípios façam o seu plano diretor, mesmo que tenham menos de 20 mil habitantes ou que não estejam lá elencados nos requisitos obrigatórios da Lei do Estatuto da Cidade, né? Por quê? Porque o gestor público ele precisa conhecer a realidade urbanística de seu município para ordenar o desenvolvimento da cidade. Um plano diretor bem elaborado vai orientar o gestor municipal a delimitar a área verde, destinar ou ampliar uma área para o polo industrial, identificar áreas passíveis de desapropriação, as áreas mais valorizadas e as economicamente mais vulneráveis. Isso faz toda a diferença na hora de planejar um benefício fiscal como o IPTU verde. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, minha família tinha uma área rural, Micaela, em sua maior parte destinada ao plantio de cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, os herdeiros foram vendendo uma parte aqui, outra parte ali. Resultado, a área hoje é extremamente povoada, de modo que poucas pessoas exercem atividade rural. Ou residem lá e trabalham na cidade, ou usam suas casas para um lazer. Lá, inclusive, está sendo construído um parque aquático. Então, como o município não tem plano diretor, Micaela, o crescimento vem sendo desordenado, né? Lá tem sítios, tem chácaras de alto padrão, mas também tem casas minúsculas e até com risco de deslizamento. Então, tem construções com saneamento básico adequado, outras nem tanto. Tem moradores entulhando lixo na estrada. Tem uma pedreira desativada que pertence a uma usina de álcool e açúcar. Essa pedreira foi tão explorada que virou uma cratera imensa, com risco de acidente de trânsito, e está servindo lá para depósito de água parada da chuva, a céu aberto.
Então, deu para perceber que são vários os problemas demográficos, né, e ecológicos nessa localidade. E tributários existem? Sim, existem, e muitos existem, né? Os proprietários e possuidores pagam ITR ou IPTU? Não pagam nada. Não pagam ITR, porque como a área individual hoje de cada um não passa de 30 hectares, são isentos, né? Então, poderiam pagar IPTU? Sim, poderiam, mas não pagam porque ninguém nunca cobrou. O município pode cobrar IPTU desses imóveis, pois, embora eles estejam definidos como área rural, eles possuem finalidade urbana. Lá tem rede de iluminação pública com e sem posteamento para distribuição domiciliar e tem escola primária a uma distância máxima de 3 quilômetros de muitos imóveis. Então, se a gente for lá no artigo 32, né, do CTN, ele afirma que se considera como zona urbana definida em lei municipal para efeito de IPTU, área com pelo menos 2 melhoramentos citados no dispositivo. Como exemplo, esses 2 que eu citei para vocês. E o que falta, então, para esse município cobrar IPTU dessas unidades habitacionais? É simples, é fazer o plano diretor e incluir essas áreas nele. O IPTU, ele costuma ser bem mais caro que o ITR, né, Micaela? Porque o município considera a localização e a área do terreno para fins de IPTU, além do tamanho e até da idade das edificações. Então, muitos proprietários e possuidores certamente iriam reclamar dessa política fiscal do município, mas diante dos problemas demográficos e ecológicos nessa localidade, os quais eu falei aqui, por que não criar o plano diretor e instituir o IPTU verde? Né? Nesse caso, o IPTU verde se apresenta como incentivo capaz de sanar ou reduzir esses sérios problemas ambientais. Né? Ao invés de jogar ou entulhar o lixo na estrada, os moradores passarem a fazer distribuição seletiva de lixo, doar para associações de catadores, fazer uma compostagem, uma horta e doar, né, as verduras para a escola do sítio, transformar a pedreira em um lago de água potável, por que não? Né? Outro exemplo prático e muito interessante que eu apresento a vocês é a cobrança do IPTU sobre casas do programa Minha Casa Minha Vida. Eu já trabalhei muito fazendo o controle de legalidade dessa política pública. O município recebe transferência voluntária da União, por meio do Ministério das Cidades, para a construção de casas populares. A contrapartida do município é o terreno, geralmente decorrente de um processo de desapropriação. Então, quando essas unidades habitacionais ficam prontas, e o interessante é que elas já estão vindo com um sistema instalado de energia solar, o município, junto com a União, providencia uma dose dessas unidades para essas famílias carentes. Mas não estão se atentando para a capacidade tributária dessas famílias. Né? Por que não instituir o imposto verde para esses imóveis? O IPTU verde encontra claro fundamento no uso da energia solar, como até na possibilidade de cessão de um canteiro existente no conjunto habitacional popular, para que alguns desses moradores adotem esse canteiro, tomem conta, transformem em uma área verde, né, e aí recebam o benefício fiscal do IPTU verde. Inclusive, a própria Caixa Econômica Federal, que ela atua como agente financeiro repassador do recurso do Ministério das Cidades para os municípios, obrigatoriamente disponibiliza um recurso para o ente municipal desenvolver algum projeto de capacitação com esses moradores. Então, por que não usar esse recurso, ou parcela dele, para investir em educação fiscal e em educação ambiental, né? Por que não comprar materiais para moradores plantar espécies vegetais nativas, para sombreamento do passeio, cuidar desses espaços verdes? Por que não capacitar esses moradores a reutilizarem, por exemplo, o óleo de cozinha para a produção de sabão? Não é mesmo? Então, essa extrafiscalidade do IPTU, ela é muito importante e ela também pode ser conjugada com o princípio da capacidade contributiva.
né? De modo que o Totalmente. IPTU verde tinha um compromisso para amenizar as desigualdades sociais. Até mesmo, Micaela, no sentido de que os descontos dados a esses contribuintes economicamente vulneráveis sejam maiores que os concedidos a um contribuinte que mora em uma área mais valorizada da cidade, né? E faça uso da energia solar. Então, por isso, Olha, eu volto a insistir. sensacional. Roseli, São muito. assim, na boa, eu tô impressionada com, assim, eu, por exemplo, não sabia que essas obras com relação à comunidade mais carente, elas já vinham numa pegada ambiental de ter a utilização da energia solar. Eu achei sensacional essa sua ideia de você fazer uma modulação, cobrar deles, mas cobrar com um valor menor, exatamente por essa pegada ambiental. Ou seja, existe uma questão inclusiva, né? E existe uma questão de reconhecimento da capacidade contributiva, justamente por ser uma população carente, mas também a atuação de vamos manter e vamos trabalhar mais, né? Quem sabe uma horta, quem sabe você fazer um telhado verde, quem sabe alguma coisa que você possa fazer ali dentro das limitações existentes. E pegando e trazendo um conceito que eu acho que é essencial, que é justamente a educação fiscal. Né? No Pois é. Brasil, a população mais carente, inclusive, ela não entende nada do que seja tributo, nem ela se sente, eu acho, muito incluída na sociedade, em razão justamente, muitas vezes, ela não pagar, ou só pagar no produto e tal, não haver um incentivo a que você integre o Estado, a que você entenda como funciona, que o dinheiro que você está dando hoje ele vai reverter de alguma forma. Então, assim, eu achei sensacional essa sua ideia com relação ao casamento da capacidade contributiva junto à lógica da sustentabilidade. Nunca tinha pensado na ideia e achei assim muito bom, porque normalmente a gente trabalha como questões estantes, né? Ah, eu vou pensar na seletividade em razão da capacidade contributiva no IPTU, porque eu vou tributar mais o cabrinha que mora na área rica e vou tributar menos o cabrinha que mora na área pobre. E aí, quando eu falo com relação à questão de uma visão mais de utilização do imóvel, ou quando eu penso numa questão mais de extrafiscalidade ambiental, eu vou estar focada única e exclusivamente na extrafiscalidade. Mas não, é possível você casar extrafiscalidade ambiental com a própria noção da capacidade contributiva. Achei isso excelente. E eu queria saber de você o seguinte: você deu exemplos de coisas que poderiam ser feitas. E como é que isso está por aí? A implementação, como é que está o grau de implementação pelos municípios desse PTU verde? E quais são os recursos que eles têm utilizado mais para fins de estímulo das obras que vão ser realizadas? Como é que isso está em termos de implementação real hoje? Então, Micaela, essa questão só voltando um pouquinho essa questão da capacidade contributiva, né? Isso vem passando despercebido pelos municípios e pela sociedade que não tem conhecimento da legislação tributária, né? E é uma pegada aí que pode dar muito, muito certo, né? Os municípios hoje, Micaela, eles vêm adotando muito, criando um certificado de IPTU verde para o imóvel que adotar a prática ou ação prevista em lei, né? De modo que essas atitudes e práticas previstas na certificação de cada cidade gerem pontos que se transformem em descontos no IPTU. Essas certificações sustentáveis acontecem cada vez mais ao redor do mundo, em cidades como Berlim, Medellín, Bogotá, e vem virando uma tendência em cidades brasileiras. Né? Salvador hoje é um grande caso de sucesso. Os certificados lá são classificados em 3 categorias: bronze, prata e ouro, a depender da quantidade de pontos acumulados. É bem interessante isso. Na cidade de São Bernardo do Campo, aí em São Paulo, são oferecidos descontos a propriedades recobertas por vegetação, por exemplo, telhado verde, né? Isso desde 2008, viu? Então, assim, não é Nossa! recente. Em Guarulhos, São Paulo, existe um desconto progressivo para imóveis que tenham áreas verdes também ou que adotem práticas de sustentabilidade, como seletiva e a captação de água da chuva, dentre outras também ações, né? Porque são várias as ações permitidas, basta ter muita criatividade e o limite é o ordenamento jurídico. Né? Eu costumo dizer que no IPTU verde a criatividade é ilimitada. Então, você tem que pensar, por isso que a importância do plano diretor
para o gestor público conhecer bem a sua realidade. Na cidade do Rio de Janeiro, existe um sistema de pontuação também, que incentiva a economia, a reutilização de água, além de valorizar a eficiência energética. Essa questão energética é muito forte no Rio de Janeiro, a coleta seletiva e a reciclagem de lixo, né? Eu acho que os municípios podem começar o IPTU verde por essa pegada da reciclagem de lixo, porque vai gerar emprego e renda também a partir do momento que eles fomentarem a constituição de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Em Curitiba, imóveis que possuam áreas verdes podem receber descontos também. Então, com esses exemplos, existem outros e outros municípios que já instituíram. E esses exemplos aqui citados são para enxergarmos que os municípios, incentivando o protagonismo da sociedade, né, em vez de só centralizar soluções sustentáveis por meio de obras públicas. Então, esse diálogo com a população é fundamental. A população, inclusive, através de audiências públicas, né, pode sugerir ações para essa política fiscal. Né? Pode surgir uma ideia da população, o gestor adotar, implementar e ser um sucesso. Eu não tenho aqui como quantificar o grau de eficiência dessa política fiscal nesses municípios que eu citei, pois isso demandaria um estudo multidisciplinar voltado para cada realidade local. Mas não podemos esquecer que cidadãos, né, agindo em seus imóveis, geram impacto em escala. Isso poderá superar o valor do benefício fiscal. Aí a gente entra na discussão, o benefício fiscal é despesa? É despesa, né? Por quê? Querendo ou não, o ente público, ele mobiliza todo o seu aparato administrativo para formatar um benefício fiscal, para conduzir esse benefício fiscal, tem todos os custos de conformidade, é renúncia de receita, mas na prática, se ele for bem feito, né, o resultado dele pode superar as despesas do próprio ente. E quando a gente fala de questão ambiental, isso é extremamente importante. Então, na prática, como é que isso poderia funcionar, né? O contribuinte, vamos supor que já exista o município lá com o IPTU verde. Então, o contribuinte ele deve se reportar ao endereço físico, né, ou eletrônico, se assim for disponível, da prefeitura, preencher lá um formulário de adesão ao certificado de IPTU verde, junto, porque essa questão do certificado é a grande pegada, né? Você dá uma certidão reconhecendo que aquele imóvel ali está cumprindo aquelas condicionantes ambientais previstas em lei para ele receber uma redução na alíquota do IPTU. Então, preenche aquele formulário, o contribuinte, junta os documentos que o município assim solicitar e é feito um agendamento para o fiscal municipal ir até lá no imóvel e verificar se realmente os requisitos estão sendo cumpridos. É importante que esse certificado ele tenha um prazo de validade, né, para periodicamente o município aferir se realmente as ações elas estão sendo efetivadas e estão sendo efetivadas adequadamente, né? Então, e é importante também o município ele regular sanções, né? Caso seja verificado o descumprimento da respectiva certificação. E também que o município realize ações de divulgação do programa de certificação. É muito importante essa publicidade para levar o conhecimento até a população. Inclusive que o município possa até elaborar um manual simplificado, né, e distribua para que a população cumpra fielmente os requisitos normativos e tenha conhecimento da efetividade dessa política fiscal, né, Micaela? Então, esses são apenas os exemplos. Roseli, eu queria te perguntar. Estou aqui com um pequeno que veio invadir a live aqui, que ele não está quieto, menina, está enlouquecido aqui. Mas o meu está dormindo. O meu foi dormindo. Gente, eles são muito amores, né? Eu não consigo me desgrudar do meu, é uma coisa de doido.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Roseli. O pessoal aqui está fazendo algumas perguntas, eu vou te passar para a gente poder ir esclarecendo, dando continuidade à live. A Tati, ela perguntou o seguinte: algumas afetações sustentáveis, como o exemplo da horta, não poderiam entrar na excepcionalidade do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66? Assim, eu particularmente entendo que não, porque o decreto-lei, ele vai mais. Esse decreto-lei, só para a gente uniformizar o entendimento, esse decreto-lei, ele entrou justamente para prever que, independentemente da definição de urbano ou rural, se você pratica alguma atividade Tá como travando para extrativismo, mim. por exemplo, tá travando? Ah, então deixa eu mudar aqui, peraí. Pronto, vê se agora vai. Voltou? Aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, vocês conseguem me ouvir? Tá todo mundo me ouvindo? Tá me Eu ouvindo estou agora? agora. Ai, Estou. graças a Deus. Conseguimos. Dura, demorou, mas foi. Bom, beleza. É, Então, é o seguinte, eu ia te fazer. Primeiro, a gente estava fazendo uma pergunta da Tatiana, que era relativa àquele decreto-lei, que ele excepciona, independentemente da localidade que esteja, se você pratica atividade extrativista, aquilo ali vai ser considerado imóvel rural. Então, a pergunta dela foi: se eu tiver uma horta, eu não poderia, pela lógica extrativista, dizer que isso aí não seria urbano, né? E aplicar essa excepcionalidade para esse fim? Eu, particularmente, acho que não. Queria ouvir sua opinião. O que você acha? Eu também concordo que não, mas IPTU verde, ele pode ser concedido independente da localidade, né? Urbana, não rural. Perfeito. Porque Outra para questão, pagar IPTU, o município vai ter que inserir aquela área no plano diretor.
Transformar aquela área rural em área urbana. Área urbana. Joia. Se tiver melhoria, beleza, caras no artigo 2 do CTN. Tá, não, perfeito. A Ilana Benjó, ela perguntou o seguinte: o jardim em terra, cercado por um muro de 1 metro, localizado em terraço de imóvel, é considerado área tributável, necessitando de legalização de PTU verde? Sim, precisa. Porque essa política fiscal, ela vai partir de uma decisão do gestor municipal. E essa decisão do gestor municipal, né, amparada em estudo de impacto orçamentário financeiro, tem que ser prevista em lei. Até para a lei estipular o desconto, né, a redução da alíquota. Perfeito. E aí uma coisa que você também mencionou que eu achei bastante importante, né, Roseli? A lei ela vem, ela informa quais são as possibilidades de você poder usufruir dessas reduções, mas a pessoa ela vai ter que pleitear, ela começa um processo administrativo meio que de reconhecimento de direitos para ela ser certificada, né? E poder eventualmente vir a gozar desse benefício. Não é uma parada assim, tipo, eu tenho uma obra de energia solar, então, consequentemente, eu quero ter uma redução em desconto de PTU. Isso não acontece, né? Pois é, e tem municípios que classificam a pontuação vai tipo de 5 até 300 pontos, entendeu? Então vai acumulando essas pontuações. Tem municípios aí que dividem, né, o certificado em prata, bronze, ouro, para uma questão de facilitar, né, a própria administração tributária na identificação desses imóveis por meio de pontuação. Pontuações essas que serão transformadas em descontos, e também eu acho que é até uma forma de incentivar, né, a própria população. Um vizinho dizer, olha, meu certificado é prata, o outro dizer, olha, o meu é ouro, como se valesse mais. Aí entra a questão da psicologia fiscal também, tem essa pegada, né, essa estratégica. Não, excelente, excelente essa ideia. A Neidiane está questionando aqui o seguinte: esse PTU verde, ele pode entrar em um plano diretor já existente? Ou seja, eu tenho um plano diretor lá, feliz, que foi feito, eu não tinha IPTU verde, aí eu decidi agora criar o IPTU verde. Isso impacta em alguma coisa? Não impacta? Eu tenho que mudar o plano diretor? Qual a tua visão sobre isso? Não impossibilita a criação da instituição do IPTU verde. Agora, o recomendável é que de tempos em tempos, né, o gestor público ele faça uma atualização do plano diretor, porque com o crescimento econômico, várias áreas elas tendem a se valorizar mais do que outras, né? Então, para a gente cumprir aí o princípio da capacidade contributiva, eu acho muito importante um plano diretor, esse que o gestor público tenha conhecimento desse mapeamento. Mas se já tiver um plano diretor, perfeito. Facilita o trabalho. Não, excelente. E o que você acha, Roseli, do seguinte? A gente está falando aqui de que realmente a forma como você vai instituir o IPTU verde, ela varia muito de acordo com o município, né? A gente imagina uma grande capital como São Paulo, prédios imensos, aquela poluição. Então, a lógica que você vai ter como o munícipe lá, né, para fins de estimular condutas que venham a respeitar o meio ambiente, tem uma pegada completamente diferente se a gente for olhar, dando exemplo aqui, de Nova Friburgo, que é uma cidade de serra, é uma cidade que não tem esse volume de poluição, não é uma cidade que é profícua em prédios, tem muitas casas, tem muita área verde. Então, vai variar um pouco de área para área, a gente imaginar quais seriam as melhores medidas a implementar. Né? Tipo, em São Paulo, telhado verde é uma coisa que eu acho que é essencial, é para ontem. Né? Agora, quando a gente pensa aqui em Nova Friburgo, talvez não seja tão importante, mas o reaproveitamento de água das chuvas, então, talvez seja até o caso, eu não sei se já teve experiência nesse sentido, de antes de eventualmente a municipalidade vir a produzir essa norma, né, a publicar essa norma, talvez seja interessante fazer uma audiência com a população, uma audiência pública, a própria Câmara dos Vereadores, para verificar o que o pessoal acha que é legal, né? Não sei, o que você acha disso? Concordo plenamente com essa sua informação, essa sua orientação, na verdade, né? É muito importante que o gestor público sinta, né, as demandas da população.
E até nesse diálogo pode surgir ideias que o gestor nem estava imaginando. E essa ideia ser até um caso de sucesso, né? Um caso de inovação que nunca tinha sido utilizado em outro município. Então, é muito importante essa participação da sociedade, né? Uma democracia ativa e também essa democracia ativa, ela fomenta muito o controle social, né, Micaela? A partir do momento que você conhece, você participa da formulação daquela política fiscal, você vai ter conhecimento ali de causa para poder cobrar a efetividade daquela política fiscal. É sensacional essa. Exatamente. Eu tava... Ai, que bom que você gostou. Eu estou aqui inspirada por você, pelo que você está falando. Eu estou aqui aprendendo com as coisas que você está falando, que eu acho que são importantes a gente refletir muito sobre elas. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa: uma das Ele é. pessoas aqui comentaram peraí, Stael Freire. Stael Freire comentou que o IPTU verde é bastante interessante até para a questão do ICMS ecológico. De fato, né? É verdade. Agora, eu vou dizer a vocês a minha opinião, eu queria ouvir a sua. Roseli, eu acho o ICMS ecológico uma medida interessante, mas ela é menos empoderadora, no meu sentir, que o IPTU verde. Porque o ICMS ecológico ele fica muito na lógica da redistribuição, você aumentar ou reduzir da receita que é do Estado, que vai ser redistribuída para os municípios, de acordo com a pegada que eles têm, mais em prol do meio ambiente ou não, né? Quando a gente pensa no IPTU verde, é o próprio município se empoderando e adotando medidas, estimulando o particular, né? Justamente a que ele desenvolva esse racional. Ou seja, ele tem um empoderamento maior porque não é só ele, é ele e a iniciativa privada. Não é só o município adotando, claro, que a adoção do IPTU verde é um dos itens que você estaria na lógica para você aumentar a sua redistribuição, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que é interessante o IPTU verde porque você está estimulando a sociedade a tomar medidas também. E outra, quando você sai um pouco da lógica do poder público, o poder público demora muito a adotar medidas que venham a gerar um impacto efetivo e mais, acaba ficando a população com uma situação de inimputabilidade, né? Tipo assim, eu tenho que fazer porque a população não vai fazer, porque a população não sabe fazer, porque a população não pode fazer. E existem medidas de preservação ambiental que podem ser adotadas pelas mais diversas comunidades, inclusive comunidade carente, né? Desde que a gente pense reciclagem, compostagem, são medidas simplórias, mas que precisam, que falta instrução, educação nesse sentido. Então, eu queria entender de você o que Eu você acha concordo com disso, você, né? Dessa Kaila, diferenciação. nesse plenamente, né, do envolvimento da população, né, dos alunos, né, porque não incluir educação ambiental nas escolas para os alunos incentivarem os seus pais também, as suas mães, né, aderirem ao IPTU verde, porque é uma via de mão dupla, né? O município institui se quiser e a população ela participa e a população participa se quiser também. Então, esse envolvimento é muito importante e, assim, o poder público ele ganha em escala, né, no IPTU, porque são vários imóveis, a gente parte desse pressuposto, vários imóveis adotando o IPTU verde. Então, ganha em escala que muitas vezes supera as despesas de benefício fiscal, como eu falei no início. Né? E do ponto de vista macroambiental, enquanto países não se unem para o desenvolvimento de estratégias de combate à mitigação, aos efeitos das mudanças climáticas globais, né? E cuidado com a água, os municípios podem dar exemplo em âmbito local. Né? E eu falei agora da água, eu fico imaginando nossas futuras gerações indignados porque hoje nós usamos água potável para descarga do sanitário. É um absurdo isso. A gente lava a calçada com água potável, então o que, é que a gente vai deixar para as nossas futuras gerações? A crise da água, muito provavelmente. Né? Há discussões com ambientalistas, mas a gente caminha possivelmente para isso. Né? Não é uma verdade absoluta, mas a gente não podemos renegar essa hipótese, né? Não, com certeza, a gente precisa estar pensando, e aí eu fico pensando aqui no seguinte, né? Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas elas tenham essa percepção do quão é importante, primeiro, instituir
esse tipo de medida, né? Ou seja, eu sou um município, eu sou um prefeito, eu sou um vereador, eu sou uma pessoa que atua junto à municipalidade ou que tem alguma influência e poderia levar esse projeto. Esse é um ponto. E dois, como é que eu consigo fazer com que a população entenda o quão é importante esse procedimento? Né? Porque a gente vê hoje, ontem eu estava até comentando com a minha mãe, estava vendo um programa, estava mostrando um local na Áustria. Aí foi de país para, quer dizer, de local para local dentro da Áustria, e aí você vê que não tinha um lixo no chão. Você sai daqui ali, você vê papel de bala, cigarro, guimba, estamos na pandemia, a galera está andando pouco na rua, mas ainda assim tem lixo. Então, eu fico parada pensando, né? Como é que a gente não. Existe um problema cultural forte no Brasil. As pessoas ainda não têm essa visão do todo, não se apropriam das áreas públicas como sendo delas, né? E eu acho que a pegada ambiental, a defesa do meio ambiente, ela tem muito disso. Eu vou parar de usar muito a água, eu vou desligar a água da torneira, porque eu sei que eu estou consumindo água em excesso, isso pode gerar um problema no futuro. Então, eu queria saber de você se existem, assim, alguns estudos ou orientações de políticas ou de formação na escola, não sei, o que seria mais eficaz para começar a ensinar a população como um todo a entender essa necessidade inclusiva. Porque você vê que a dificuldade é tão grande que na pandemia tem gente que faz festa. Então, assim, a coisa é difícil no Brasil, né? Então, a minha pergunta é justamente essa. Como é que a gente consegue fazer as pessoas se tocarem, né, dessa necessidade? Pois é. Eu achei interessante essa questão que você pontuou da reportagem que você estava assistindo. Em Miami, a gente vê muita calçada permeável, né? Principalmente em volta de árvores. Então, por que não municípios pegarem essas ideias internacionais, desde que sejam viáveis economicamente, claro, porque nem tudo que a gente vê se adequa ao orçamento do município. Mas são práticas simples que poderão ser implantadas, né? É um trabalho de formiguinha, né, Micaela? Você mudar uma conscientização na administração pública é muito difícil. Por mais que o prefeito e a prefeita tenha tenham boas intenções, primeiro, acho que a premissa é instituir um programa de educação fiscal interna. Depois que os próprios servidores municipais tiverem atualizados com a educação fiscal, aí sim sair da porta da prefeitura, dos órgãos públicos, para a rua. Porque se levar para a rua antes de fazer esse trabalho internamente, o cidadão não será bem recepcionado pela administração pública, porque os servidores não estarão preparados para essa política, né, educativa. Então, eu acho muito importante isso. E essa política fiscal, ela dependerá do grau de compreensão dos gestores públicos sobre a função social dos tributos e da propriedade no caso do IPTU, né? Insisto, é muito difícil você mudar comportamento da administração pública. Eu trabalho com a administração pública há muitos anos, advogo desde 2011 para municípios e realmente é um trabalho de formiguinha, né? Então, nesse contexto, precisamos nos valer do poder transformador da educação fiscal. O município precisa investir em educação fiscal, né? Com esse intensivo prévio internamente para os servidores, para depois ir para a rua, né? Há alguns dias, eu estava conversando com a Daniela Nascimento, que é procuradora da Fazenda Nacional, ela participou do Café Mulher e Tributos, e ela disse uma coisa, assim, bem importante, né? A educação fiscal, ela é essencial na formação de uma consciência fiscal forte, né? E no exercício da cidadania. Recentemente, eu coordeno um projeto de educação fiscal no município de São José da Laje, aqui no estado de Alagoas, e uma das ações desse projeto é a elaboração de uma revistinha tipo gibi, que tem por objetivo abordar a função social dos tributos. Mas como essa é uma questão complexa e não tão aceita pela população, ninguém gosta de pagar tributo, né? Quando a gente tem uma consciência da função social dos tributos, a gente sabe da importância do pagamento dos tributos na efetivação do Estado social. Mas nem todo mundo tem essa percepção, e as pessoas que têm essa percepção
enxergam que não há um retorno, né, para ela do pagamento dos tributos. Então, como grande parcela da população não tem afinidade com matéria tributária ou não gosta, nós, no município de São José da Laje, decidimos contextualizar referências históricas, culturais e econômicas do próprio município para abordar de uma forma atrativa, de uma forma lúdica a educação fiscal. Né? A elaboração desse gibi foi uma ação justamente pautada na compreensão de que o município tem que chegar junto à população, ele precisa interagir com os contribuintes, só que o município precisa explicar tudo isso à população de uma forma que ela compreenda, porque os termos tributários são muito técnicos e complexos. Eu estou apaixonada por esse gibi, Micaela. Vou apresentá-lo a você. O município tem a pretensão de firmar convênio com públicas e termo de cooperação com instituições privadas para inserir o logo dessas entidades na última página do gibi. E a contrapartida que o município pede a essas instituições é que divulgue, né, esse trabalho nosso, porque a intenção realmente é explicar a questão do federalismo fiscal, os repasses da União, dos estados para o município, que a arrecadação do município é pouca, ele não consegue sobreviver só com sua própria arrecadação, e é importante disseminar esse conteúdo não só em âmbito local, né, regional e nacional, porque quando uma pessoa paga imposto de renda, ela está contribuindo para o FPM do município, que é o principal fundo, né? Então, esse gibi ele terá uma versão impressa, terá registro no ICBN, a princípio serão poucas unidades impressas, destinadas a alunos de escolas públicas do próprio município, mas terá sua versão digital. Então, se você, Micaela e Tatiana, quiserem inserir a logo do Tributário em Jogo no gibi, eu mando a proposta para vocês. A gente está fazendo a seleção de algumas instituições, não paga nada. E como contrapartida, o município pede a divulgação, né, desse projeto em suas redes sociais e contribua para o empoderamento dos municípios, né? Porque o empoderamento financeiro dos municípios, diante da importância social dos municípios, na efetivação do Estado social, então a gente tem que ter esse olhar muito delicado, muito atencioso para esses municípios. Porque, como eu disse no início da live, são os municípios que nós nos relacionamos, que nós moramos, né? Que nós trabalhamos, que nós vamos a um hospital, seja ele um município interior ou um município capital. Não, excelente, Roseli. Temos interesse, acho super legal, manda para a gente sim. Né? Acho que qualquer iniciativa na linha da cidadania fiscal é uma coisa que a gente afeta. Né? Eu converso muito com a Daniela, até porque eu tenho uma linha de estudo de cidadania fiscal que casa muito com a lógica dela de psicologia fiscal, que foi o livro dela, a dissertação de mestrado dela lá na UERJ, que eu acho também sensacional, porque a gente tem que desenvolver medidas que sejam inteligentes, que percebam isso, e eu acho que a gente precisa que a população se sinta mais incluída. Né? Existem alguns teóricos, como por exemplo Labande, que é francês e tal, que dizia exatamente essa questão. Né? Às vezes, quando você fala de isenção, por um lado, por uma questão de que a pessoa tem menos recursos do que outra, de certa forma, você tem um problema que você está tirando ela da sociedade. Ela não está contribuindo. É claro que a gente sabe que no país subdesenvolvido como o Brasil, a isenção é uma medida necessária em diversos aspectos. Mas é importante que a gente demonstre o peso dela, né, e a responsabilidade também da pessoa com relação ao dia a dia. Porque veja, quantas e quantas pessoas elas têm pouco poder aquisitivo, mas elas podem se regularizar como MEI e elas não fazem. E existe um recolhimento de tributo por base disso. A gente tem ainda uma economia informal muito forte no Brasil. É claro que isso vai ser acentuado violentamente com a pandemia. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a entender, a ter uma visão de que o Estado ele não tem, tudo bem, ele tem uma obrigação, mas eu tenho uma obrigação com o Estado, porque existe muito apenas essa primeira fase, né, da conversa. Eu acho que nisso teve na base um racional muito inteligente, quando ele falou, para de falar só em direito fundamental, vamos passar nos deveres, né? Porque o cidadão ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E um deles é a contribuição com o Estado. Não adianta você ficar aqui falando, eu tenho direito, tenho direito, tenho direito. O Estado normalmente descolado da realidade, né? Ele é um ente que compõe
uma realidade e todos nós o suportamos. Então, a partir do momento que a gente começa a entender esse mecanismo, né, a gente começa a participar mais, não só em atividades políticas, etc., mas principalmente naquilo que a gente pode no dia a dia, né? Em fazer uma regularização, porque, de certa forma, o IPTU Verde, a partir do momento que ele te obriga a seguir um processo administrativo de reconhecimento de direitos para você ganhar um certificado, ele te obriga, de certa forma, a manter regularidade das suas propriedades. Porque quantas e quantas construções são irregulares, não é mesmo? Quantas e quantas pessoas fazem obras em suas residências, não fazem a regularidade fiscal devida, não pagam IPTU em relação a isso. Então, eu acho que é um estímulo que, por um lado, o município ganha muito, porque ele vai ter essa regularidade, né? E, do outro lado, a pessoa também ganha, porque ela vai ter redução da carga tributária. A Ilana fez um comentário que você não chegou a... Você estava desenvolvendo ele, e é engraçado, porque as duas falaram sobre a mesma coisa. Você estava falando exatamente da necessidade de treinar a fiscalização. E a Ilana contou aqui um caso dela no Rio de Janeiro, que ela escreveu para a Prefeitura do Rio, dizendo, olha, eu tenho aqui obras, né, com relação à questão de sustentabilidade ambiental, eu quero que você me explique o que eu vou fazer para o IPTU Verde. E aí responderam para ela que ele não foi regulamentado, ou seja, tem uma lei sem regulamentação que não é aplicável, né? E Tem efetividade. essa exatamente. Então, e por isso que talvez aqui no Rio de Janeiro, como eu te falei, eu particularmente não consegui saber da existência do IPTU Verde até o momento que você falou que ia fazer esse tema comigo na live. Falei, cara, vou estudar esse assunto. Aí vi que tinha IPTU Verde, porque eu não sabia. Aí agora, com esse comentário da Ilana, a gente vê. Foi feita uma lei para inglês ver, ninguém implementou a medida, estamos aqui. Né? Então, assim, é importante que haja esse debate, esse estímulo, até para que a gente possa justamente desenvolver melhor esse racional. E exatamente. Essa efetividade. Exatamente. Outra coisa, a Estael Freire, ela está dizendo aqui que gostaria de ter o contato da gente para uma discussão futura. Estael, tem o meu Instagram, tem o Tributário em Jogo aqui, tem o Instagram da Roseli também, tem o meu pessoal. Você pode entrar em contato com a gente pelo direct. Vai ser um prazer debater esse assunto com você, tá? Bem, a gente já está partindo. Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta do pessoal. A Estael Freire está querendo também, viu, Roseli, que você encaminhe para ela essa proposta, porque a linha de trabalho deles é nessa linha sua. Então, ele quer a proposta também do Gibi. A live vai ficar gravada, sim, fiquem tranquilos. Obrigada, pessoal. Aqui a Neidiane está falando, espero que aqui em Friburgo possamos ter o IPTU Verde em breve. Pois é, você já sabe, hein? Temos aqui, com tranquilidade, Roseli, tendo dúvidas, ela pode trazer toda a expertise dela aqui para Nova Friburgo, né? Roseli, a gente consegue marcar aqui com o pessoal e vamos falando. Bom, gente, nossa live está chegando. Que pena. Pois é, tá chegando ao fim, é uma pena, mas vamos marcar outras. Acho que a gente conseguiu aqui resolver várias dúvidas e estimular a curiosidade. E mais, mostrar como a gente pode fazer alguma coisa diferente. Né? Essa sua ideia de, poxa, criar um gibi para poder trazer educação fiscal para as pessoas, para poder estimular esse entendimento, a importância, como é importante pagar o tributo, o estímulo de usar essa cidadania fiscal para o IPTU Verde, a ideia sensacional de aliar a capacidade contributiva com a extrafiscalidade. Olha, você trouxe assim de uma riqueza de elementos essa live, que sem dúvida, quem quiser começar um projeto, divulgar o projeto, tem toda oportunidade. E outra, entre em contato com a Roseli para ver esse gibi, vamos divulgar, vamos difundir essa ideia que a gente precisa fazer a nossa parte. Tá, Neidiane? Manda lá o direct para a Roseli. Eu acho que você vai adorar. Acho que você vai adorar esse gibi. Além de questões tributárias, né? Nós somos formadores de opinião, então a gente está tendo uma atenção bastante para esse gibi, incluir ações afirmativas também, entendeu? Incluir pessoas de várias cores, pessoas com deficiência física, falar da questão também que a criança, através dos estudos, elas podem alcançar o que elas quiserem. Então, você vai gostar bastante, porque tem várias pegadas afirmativas nesse gibi, contextualizando com a matéria tributária.
Olha, sensacional, Nejiane. Só posso. É sensacional, Roseli. Eu só posso te parabenizar por essa iniciativa e pela disponibilidade, porque a gente precisa de pessoas como você, que pensem fora da caixa, que queiram estimular o crescimento do país, que queiram estimular a reflexão e a participação inclusiva. Não adianta a gente ficar pensando em democracia se a gente não faz a nossa parte nessa democracia, né, Roseli? E eu acho que você está fazendo a sua, trazendo justamente essa forma da gente poder desenvolver e atrair e falar a linguagem, a comunicação que o povo entende, né? Porque às vezes a gente fica muito distante do povo numa linguajar técnico. A gente conhece, a gente defende o linguajar técnico na hora certa, mas na hora que a gente está falando com as outras pessoas, a gente precisa ser acessível a elas. Então, eu acho que essa ideia do Gibi foi assim absolutamente fenomenal. Eu só posso te agradecer, agradecer a todo mundo que está assistindo essa live com a gente aqui e te passar a palavra para fazer suas considerações finais. Eu agradeço imensamente, vocês têm uma energia muito positiva, né? A gente se sente em casa conversando com vocês, mesmo à distância, né, Micaela? Eu falo vocês pelo Tributário em Jogo, né? Que é representado por você e pela Tatiana. Então, se vocês que nos assistem ou nos assistirão gostaram da ideia do IPTU Verde, recebam o nosso apoio. Eu me sinto aqui confortável para afirmar que eu e o Tributário em Jogo somos entusiastas dessa política fiscal, né? Essa é uma ideia muito relevante para reduzir danos ambientais, para contribuir com a sustentabilidade ambiental e de algumas famílias, a gente aí divagando pelo princípio da capacidade contributiva que não pode ser esquecida, né? Para valorizar a função social do IPTU, também pela extrafiscalidade. Então, agradeço o espaço, me coloco à disposição. Eu acho que daqui poderão sair várias outras ideias, e mais importante do que as ideias é efetivá-las. Né? Então, muito obrigada Com pelo certeza. espaço. Ô, minha querida, só posso te agradecer, te dizer que esse espaço está aberto para você, para o que você precisar. Para a gente é um prazer te receber. Podemos pensar em outros eventos interessantes sobre esse tema para a gente poder divulgar. Galera que está ouvindo, por favor, sigam a Roseli Matias, tá? No Instagram dela. Se vocês tiverem interesse no Gibi, entrem em contato com ela, tá? Que ela vai ter condições de passar melhores informações sobre isso. Divulguem essa live para quem vocês acham que tem interesse em debater esse assunto. Eu acho que a gente tem que divulgar a ideia, fazer a nossa parte. Vamos divulgar a ideia e, como a Roseli falou, não é só divulgar a ideia, procurar alguma forma de efetivar ela. Então, esse é o recado de hoje. Gente, brigadão, beijo grande. Roseli, brigadão, muito obrigada mais uma vez. Gratidão total a você por essa live sensacional e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau.